Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Rodrigo Sevilha e este é o Livro das Alegações. Hoje nós vamos falar de hipocrisia, que é um assunto muito importante para os cristãos, né? Talvez é o assunto mais importante de todos, porque se você é cristão, você segue a Jesus Cristo. E a principal coisa que Jesus Cristo veio de destruir, né, desfazer, é a mentira e a hipocrisia. Então, você deveria saber disso, né? Que esse é o principal problema que nós temos como cristãos, que era o principal problema que Jesus sempre teve. Foram os hipócritas e os mentirosos que mandaram matar Jesus, e são esses que continuam em guerra contra o Espírito Santo até hoje. E aí, quando você tem a hipocrisia cristã, você tem o pior de tudo, porque justamente o pessoal que deveria estar lutando, né, contra a mentira, da hipocrisia, especificamente, esse pessoal pratica a hipocrisia também, né? E quando eles praticam isso, é uma coisa muito esquisita, muito feia. Esses dias mesmo, acho que ontem, eu estava assistindo um vídeo de um pregador americano, né, que se chama Sam Shamoun, acho, não sei exatamente o nome dele, ele é meio polêmico, mas ele é muito ativo nas redes sociais. Eu não sei exatamente a história dele, mas pelo que eu entendi ele já foi muçulmano e ele se converteu ao cristianismo, né? Acho que ele e a família inteira dele. E esse cara é muito combativo, tá? Ele entra na internet e desce o cacete, Islã, Maomé, assim, é violento, o negócio é violento. Mas não só, né? Ele também fala dos judeus, e fala às vezes dos cristãos. E outro dia eu tava vendo ele falar assim no canal dele, que tem muito cristão, muito protestante, né? Que é hipócrita. Eu não sei se esse cara, inclusive, é católico ou não. Me parece que ele talvez seja católico ou esteja se convertendo, alguma coisa assim. Mas o que eu sei é que ele falou assim, né? Os protestantes aí, eles são hipócritas, né? Porque eles ficam falando que os católicos ficam seguindo o Papa, né? E os ortodoxos ficam seguindo os bispos, os patriarcas e tal, como se eles não fizessem coisa igual ou até pior com os seus líderes, né? Os próprios protestantes. E ele tem razão, né? Eu não digo que ele tenha razão se ele for católico ou ortodoxo por esta razão, não. Mas tá certo de falar que é hipocrisia sim falar que os protestantes são contra, né, a idolatria ou a veneração que seja, né, aos líderes do catolicismo e da ortodoxia, enquanto eles próprios praticam a mesma coisa. Os evangélicos têm lá as suas potestades também na igreja, né, pastores e tal. Então ele tem razão e é bom de ver sempre essa luta, né? Esse testemunho contra especificamente a hipocrisia dos cristãos. E hoje eu vou tentar dar uma colaboração aqui, pequenininha que seja, mas que acho que é interessante. O título é Como evitar a hipocrisia do antissemitismo cristão. Eu já publiquei no meu site esse texto, quem quiser vai lá e lê. Eu vou ler e fazer o comentário. É tão fácil, como muitas vezes já foi na história, assumir uma postura antissemita num mundo tão bagunçado como este em que vivemos, já que parece haver um esforço contínuo do outro lado da mesa por criar e manter uma imagem de superioridade que parece insuportável aos olhos do restante do mundo. A eleição de Israel acima das nações hoje não é tão reconhecida por meios religiosos. Isso com a exceção da atuação das lideranças no mundo cristão evangélico, boa parte delas, ou mesmo todas, sendo quadros formados dentro da maçonaria. Em geral, porém, há um reconhecimento indireto dessa eleição pela vitimização de Israel na cultura, por meios não tão religiosos, mas por meios históricos, principalmente com o Holocausto. Dito isso, qualquer não-judeu pode cair rapidamente na tentação antissemita. E digo tentação porque há uma dialética própria no sionismo que consegue se alimentar do próprio ódio contra os judeus para fortalecer a causa do grande Israel no Oriente Médio. Então aqui eu estou falando o seguinte, para introduzir o tema, né? O antissemitismo é uma tentação por quê? Porque os judeus têm um esquema deles em que, assim, eles realmente são educados numa cultura de superioridade, né? Nós somos melhores do que os outros, e tem N evidências disso para sustentar essa tese. Às vezes os próprios cristãos, geralmente dentro dessas igrejas maçônicas aí, né,
que a maioria das evangélicas são, e hoje em dia também na católica ortodoxa acredito que a infiltração já tem ido até as catacumbas, né? Mas enfim, existe um reconhecimento também de algumas outras tradições, vamos dizer assim, da superioridade dos judeus, de Israel, blá 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 blá, o povo eleito, tal, tal, tal. E isso aí causa um desconforto, porque você fala assim, bom, então você é melhor do que eu, você está no meu país e quer ser melhor do que eu, quer mandar em mim, quer ser o dono das minhas coisas, como é que é isso aí? Causa um desconforto, né? E isso aí vai alimentando o ódio, o antissemitismo, um problema terrível dentro da sociedade, e funciona na dialética do sionismo, por quê? Eu já falei até sobre isso aqui num outro vídeo. Porque, de certa maneira, colabora com a ideia de que os judeus têm que ir para a terra deles, eles têm que ir para o seu Israel, nação política estabelecida ali na Palestina, né? E essa é justamente a ideia do sionismo, tá? Por isso que o antissemitismo ele é como se que fosse assim meio burro, né? Porque na verdade o antissemitismo mais eficiente, aliás, eu não vou dizer nem dizer antissemitismo, mas assim a ameaça, né? Melhor dizendo, a ameaça mais terrível para o mundo judeu, se você perguntar para esses rabinos messiânicos, cabalistas aí, eles vão falar que é assimilação. Eles não vão falar que é o antissemitismo. Eles vão falar que é assimilação, né? Então, por incrível que pareça, do ponto de vista desse pessoal extremista, sionista, cabalista, messiânico, você tratar um judeu como igual é a pior coisa que você pode fazer com ele. Porque você vai estar assimilando ele na sua cultura, dizendo, venha, você é um irmão como eu, um ser humano como eu. E isso é terrível, porque isso destrói o judaísmo, por assim dizer. É engraçado, né, que ver os outros como irmãos não destrói o islamismo nem o cristianismo, mas destrói o judaísmo. Então, eles têm uma coisa deles ali que tem uma dinâmica própria, é muito interessante e, curiosamente, se você perguntar para essas lideranças aí, elas vão falar, não, o nosso problema não é o antissemitismo. O antissemitismo é até uma confirmação das profecias e tal, enfim. Eles estão até esperando por isso e contando com isso para a sua agenda política sionista. O problema é a assimilação. É você tratar um judeu como igual. Então, o judeu ele tem que se sentir superior, mesmo que seja sendo perseguido. Porque ele vai ter a razão bíblica lá, escritural, baseada na Torá e na Tanakh, para dizer que, tá vendo? Eu estou sendo perseguido porque Deus falou que isso ia acontecer, então no futuro eu vou governar o mundo. Porque o meu povo é o povo eleito para governar o mundo. Então, entendeu qual é a perversidade da coisa? Então, de certo modo, a forma de você acabar com o antissemitismo, acabar com o ódio, seria os judeus aceitarem a assimilação como todos os outros aceitam, né? Então eu posso ser cristão, eu estou na sociedade ocidental, brasileira, como poderia estar na China ou em qualquer lugar, quer dizer, na China eu não sei muito bem, né? Mas em tese você pode ter a crença que você quiser, morar num lugar que você quiser, né? Em tese. Mas se você fizer isso aí, de acordo com os próprios especialistas do assunto, você vai acabar com a cultura judaica, né? Então o maior perigo para essa cultura judaica não é o antissemitismo, é a assimilação. E isso acaba reforçando todo o problema, tá? Dito isso, não, eu já falei. Falando aos cristãos de fato ou de nome, ou seja, meu problema é a minha gente, por assim dizer, né? Cristãos de fato ou pelo menos de nome. Convém fazer o alerta que nos importa mais, na obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos alertou contra o pior dos males, a mentira da hipocrisia. Não faz muito sentido dizer que os judeus mataram Jesus, já que foram os judeus que também o seguiram como os primeiros apóstolos. Mas faz todo o sentido dizer que foram alguns indivíduos mentirosos e hipócritas que mandaram matar Jesus, principalmente as lideranças religiosas da época. Tá vendo onde eu tô chegando? Né? O pessoal que é antissemita do tipo, os judeus mataram Jesus, eles não aceitaram Jesus, esse é o problema deles. Não, esse não é o problema deles. Porque os primeiros seguidores de Jesus foram judeus, que aceitaram ele. Então o problema não é ser judeu, o problema é fazer outra coisa. É a mentira e a hipocrisia. O mestre mandou tirarmos a trave do nosso olho antes de querer apontar o cisco no olho do outro. Isso é uma ordem. Ora, eis a hipocrisia do antissemitismo cristão, do ponto de vista religioso. Todo religioso cristão tem a sua Cabalá, né, e os seus rabinos, isto é, a sua tradição e os seus mestres.
e estes disputam autoridade e poder com o Altíssimo, que é o único legislador e mestre de direito sobre os seus fiéis. Muito mais grave do que o cabalismo e o rabinato dos outros é o que ocorre dentro da nossa própria casa, por responsabilidade de nós mesmos. Essa atitude deve ser denunciada todas as vezes. E a denúncia deve vir acompanhada de um esclarecimento sobre a natureza maléfica da tradição e do magistério. Toda tradição é condenável por ter raiz na tradição primordial, isto é, no culto do Ouroboros, e por ser um meio de poder para a perpetuação daquele pacto ancestral com a antiga serpente do mundo. E todo o magistério é condenável por ser uma usurpação da autoridade divina e um obstáculo ao desenvolvimento do relacionamento verdadeiro com o Criador, obstruindo a verdadeira consciência, discernimento e responsabilidade. Não precisamos de tradição e nem de mestres, pois temos o testemunho do amor que o Deus vivo instala nos nossos corações, desde que estejamos dispostos a isso. Basta vivermos no amor e darmos testemunho fidedigno dele. Toda acusação é vazia. O cristão verdadeiro não acusa, e o cristão religioso acusa como hipócrita mentiroso, que finge que não faz igual, quando faz pior ainda. Porque pelo menos os judeus podem alegar o desconhecimento do verdadeiro Messias. Mas o sedizente cristão não tem desculpa. Deu para entender? Se não deu, eu vou explicar. Ou pelo menos tentar explicar. É o seguinte, minha gente. Vamos identificar o que teria de ruim lá no que os judeus fazem. Você vai identificar que o que tem de ruim é o seguinte. Eles mandaram matar Jesus, perseguiram e mandaram matar, não por ser judeu, mas por ser membros de uma religião que tem uma tradição e tem um rabinato, ou seja, tem os mestres. Rabi quer dizer isso, né? Rabi é o mestre. Então esse é que é o problema. É a tradição e os mestres. Mas ora, quando você vai para a religião cristã, você tem a mesma coisa. Ou não tem uma tradição? E não tem os mestres também? Tem. Isso é que por se não tivesse, não seria uma religião. Se não tivesse tradição e mestres, seria já a vida espiritual como ela é. Onde você pode ter a eclésia, né, a assembleia, de pessoas que se reúnem para dar testemunho umas para as outras, mas sem poder nenhum. Eu não tenho poder de te dar a minha tradição e os meus mestres, ou eu mesmo me colocar como representante da tradição e como um mestre. Assim como você não tem essa autoridade para fazer isso sobre mim. Eu posso compreender a vida humana, receber a revelação que eu li na Bíblia, pedir discernimento para Deus, viver a minha vida e dar testemunho para você. É isso que eu faço aqui no meu site, nos meus livros, no meu canal do YouTube, acabou. Você também pode fazer a mesma coisa aí. Você vai aí, escreve os seus livros, monta o seu canal, monta o seu blog, fala as suas ideias, acabou. Você dá o seu testemunho, eu dou o meu, acabou. Isso aqui é a igreja. Ajudar quem precisa, dar apoio numa hora de necessidade, incentivar, apoiar, ser bons uns com os outros, amar uns aos outros. Amar uns aos outros não é criar uma religião para oprimir todo mundo, escravizar todo mundo. Isso é justamente o que matou Jesus lá atrás. Então o que matou Jesus não foram os judeus, o que matou Jesus foram os religiosos. Dá para entender? É o pessoal que tinha tradição e tinha mestres. Foram esses que mandaram matar Jesus. E aí os cristãos religiosos fazem a mesma coisa. Eles seguem uma tradição e seguem os mestres. A mesma porcaria. E não percebem que estão fazendo isso e falam que o problema está com os judeus. Não, o problema está com vocês. Principalmente o pessoal religioso que vai dar apoio para as tais das leis de Noé quando chegar a época do fim. Vocês estão preparados para defender que Jesus é o Filho de Deus? Até sob pena de perder a sua cabeça? É isso que vocês estão falando para as pessoas se prepararem? Não, né? Porque quanto mais regra vocês põem e mais condições até ridículas de existência, se você pensar bem, mais vocês estão afastando as pessoas de Deus, esfriando o coração delas, criando a aparência da virtude e pouco preocupados com a virtude de verdade que só pode ter no nosso coração e que ninguém consegue ver, só Deus. É isso que a religião está fazendo. E essa hipocrisia ela tem que ser denunciada. Eu estou fazendo aqui o meu papel, tá? Estou denunciando, já fiz isso em muitas outras partes, né? Nos meus livros eu já falei sobre isso, já falei aqui também no canal, enfim, não é exatamente uma novidade, mas eu precisava falar especificamente desse ponto, porque agora tem essa questão do antissemitismo, por causa da zona que está lá em Israel, Gaza e tal, a guerra, né?
Então vamos esclarecer as coisas. O papel do cristão não é ficar enchendo o saco de judeu, perseguindo judeu, achando que judeu tem problema. Não, o judeu já tem problema porque eles têm os deles, entendeu? E você tem os seus. Então faz como Jesus falou. Tira primeiro a trave do seu olho, depois você fala do cisco do outro. Não vai dar tempo de falar do cisco do outro. Porque quando você já se tornar uma pessoa mais honesta e parar de encher o saco dos outros, você vai ver que você tem problema suficiente na sua vida para não ter tempo de condenar o outro e acusar o outro. E aí alguém pode falar, mas você então que está sendo hipócrita porque você está acusando, né? Veja só como são as coisas neste mundo. Eu estou querendo que as pessoas vivam bem. Então não é uma questão de acusar porque a hipocrisia é uma coisa boa e eu estou tornando ela ruim. Eu não estou acusando a hipocrisia de uma coisa que ela não seja. Eu não estou acusando a mentira de ela não ser mentirosa. Né? A mentira é uma coisa boa e eu estou falando que é ruim. Não. A hipocrisia e a mentira não presta, é disso que eu estou falando. E a religião faz isso? Faz. Mas é uma ideia, não são pessoas. Eu não estou acusando nenhum religioso de fazer nada. Assim como quando eu falei dos judeus também. O que eu disse aqui? E vocês têm que pensar nisso e lembrar disso. O problema não são os judeus, são alguns que fazem merda, assim como alguns muçulmanos fazem merda, e assim como alguns cristãos fazem merda, e assim como alguns muçulmanos fazem merda, e assim por diante. Então a nossa acusação, se existe alguma, não é contra pessoas, mas contra ideias e projetos. Principalmente contra o poder de oprimir o outro. O poder que o ser humano tem de oprimir o outro. É isso aí que tem que ser condenado em primeiro lugar. Tá bom? Então, contra a hipocrisia e contra a mentira, para de encher o saco dos outros. Antes de ficar perseguindo porque judeu isso, judeu aquilo, cristão, lembre-se que você, com a sua tradição e os seus mestres, está fazendo igualzinho ou até pior do que o que eles fizeram com o seu Senhor, que é Jesus Cristo, supostamente. Se você segue mesmo Jesus Cristo, você deveria saber o que aconteceu com ele, né? Quem estava realmente atrás dele e quem está contra ele até hoje. Você vai se surpreender de que muito mais fácil do que encontrar judeu que é contra Jesus Cristo é encontrar cristão que é contra Jesus Cristo aí dentro da sua igreja. É só procurar que você vai achar. Como, aliás, Jesus falou, quem procura acha, tá bom? Era só isso para este vídeo. Muito obrigado a todos que tenham assistido. Se gostou, você pode dar o like, compartilhar, fazer o que você quiser. E se você tiver perguntas, pode colocar nos comentários, mandar e-mail para mim ou mensagem no grupo de WhatsApp, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.